Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, um dos favoritos para a indicação de Lula para o STF na vaga de Rosa Weber. Tá num processo, digamos, de fritura. Vamos ver se ela é uma fritura que vai começar e acabar ou se ela vai continuar. E quem pode estar prejudicando esse nome que eu vou trazer daqui a pouco é Deltan Dallagnol. Sim, eu vou explicar detalhes. Foram reveladas algumas ligações desse nome com Deltan durante a Lava Jato que colocam aí suspeição sobre ele. E teve um ministro do governo Lula falando e defendendo algo que, se e quando acontecer, eu vou aplaudir de pé, vou elogiar bastante, porque realmente é algo que eu tenho cobrado muito aqui no canal, muitas pessoas cobram e há um sinal, pelo menos uma vontade, se vai acontecer ou não é uma outra questão. Vamos falar sobre isso também, mas antes quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 197 mil inscritos, então muito obrigado a todos aqueles que já estão com a gente. Quem chegou, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dedo no dislike, faz parte. Comenta, a opinião de vocês é sempre muito importante. Se puder, espalha, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar aqui então do que saiu na Folha. Uma longa reportagem ali e tal que diz o seguinte: troca de mensagens privadas hackeadas e depois colhidas pela Operação Spoofing da Polícia Federal mostra uma relação amistosa e colaborativa no auge da Operação Lava Jato entre o atual presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o deputado federal cassado, como é bom falar isso, hein? Deputado federal cassado e ex-procurador de República Deltan Dallagnol, que chefiava a força-tarefa na operação em Curitiba. Alguém pode pensar, mas o que isso tem a ver e tal? O que tem a ver o Bruno Dantas com o STF? Sim, ele é um dos nomes colocados aí, cotados, e muitos colocam na conta de favorito para ser indicado pelo Lula na vaga do STF no lugar da Rosa Weber. Tem o Flávio Dino, que é um outro nome também que se fortaleceu bastante nos últimos dias. Tem lá o Jorge Messias, enfim, tem alguns nomes e o do Bruno Dantas é um deles. Aqui vai trazer que os diálogos obtidos pela Folha ocorreram de março a junho de 2017 por meio do aplicativo Telegram. Hoje, os dois, Deltan e o Bruno, trocam críticas públicas. Em uma das conversas datada de 31 de março daquele ano, 2017, Dantas felicita o então chefe da Lava Jato pela ação de improbidade movida na véspera contra o PP e dirigentes da legenda, entre eles o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Disse então o Bruno Dantas: parabéns pela ação de ressarcimento contra os partidos e os agentes políticos. Como não temos jurisdição administrativa sobre eles, essa atuação de vocês complementa a nossa no ressarcimento dos danos, escreveu. E o Deltan respondeu: obrigado, Bruno, parte de um grande trabalho conjunto. Então imagina o todo-poderoso e influente Arthur Lira, presidente da Câmara, lendo isso aqui. Agora, esse poder gigantesco do Lira tem data para acabar. Quando acabar o mandato dele à frente da presidência da Câmara, não pode ir para um terceiro mandato consecutivo, já que ele foi eleito nos 2 últimos anos de Bolsonaro e foi reeleito agora nos 2 primeiros de Lula, e aí não pode disputar uma nova eleição. E quando ele sair, aí vai ser mais ou menos o que aconteceu com Eduardo Cunha, que na ocasião foi parar na cadeia. E o Rodrigo Maia, que era todo poderoso também lá no fim do governo Temer, depois do começo do governo Bolsonaro, e depois saiu da presidência, foi fritado, perdeu muito apoio, porque boa parte desse apoio é por conta do poder que tem. Quando sai do poder lá, enfim, deixa de existir, vira um qualquer ali. E aí o Rodrigo Maia, inclusive, nem chegou a disputar a reeleição, foi trabalhar lá com o Dória, enfim, agora está trabalhando aí para a instituição financeira. E essa aqui é uma das conversas do Bruno Dantas com o Deltan. Tem outras que a matéria da Folha vai trazer. E a justificativa do Bruno faz algum sentido, tentando se defender, porque, claro, deve estar muito interessado nessa vaga no STF. Disse aqui por meio da assessoria do TCU, que encaminhou então a nota aqui à Folha, afirmando que a Lava Jato enganou e abusou da boa-fé da imprensa, da sociedade brasileira e de muitos servidores de várias instâncias, inclusive de tribunais, já que essa mensagem aqui foi de 2017, momento em que ele então acreditava, como muitos, de boa-fé na operação. Conforme a manifestação, esses servidores desconheciam a forma da operação de atuar fora da lei e contra a democracia, e que os contatos foram institucionais e em nome do dever funcional. A nota prossegue afirmando que a evolução das reuniões revelou
que a Lava Jato queria, na verdade, se sobrepor e usurpar as competências dos outros órgãos. Isso foi repelido com veemência pelo TCU, como o noticiário revelou na época. E aqui é verdade, o TCU depois repeliu ali com veemência muitas das ações, muitas das coisas que a Lava Jato fez, desrespeitando o devido processo legal. Aqui destaca mais, que o ministro Bruno Dantas informa que suas declarações públicas e votos proferidos em processo do TCU entre 2017 e 2022 falam por si e são muito mais importantes que diálogos que apenas mostram o momento em que se começou a entender o que a Lava Jato sempre foi, uma tentativa de destruir a democracia. Agora, vejam só a canalice do Deltan, que eles foram ouvir os citados, foram lá no TCU e tal. Também, nota, Deltan afirma não reconhecer a autenticidade das mensagens. Essa é a estratégia deles. Se reconhece isso aqui, tem que reconhecer outras. E aí, enfim, reconhecendo ou não, as mensagens são autênticas, já foram comprovadas, mas a estratégia dele do Moro é que não reconhece. E que suas conversas com autoridades sempre foram republicanas e institucionais. Apesar disso, comentou o conteúdo delas. Disse o Deltan na maior cara de pau. É lamentável que altas autoridades da República que apoiavam a Lava Jato tenham se tornado ferrenhas opositoras da operação da noite para o dia. Não é da noite para o dia, o Deltan. As coisas foram sendo reveladas, a ponto de demonizar e perseguir ilegalmente juízes e procuradores, quando isto se tornou conveniente para seus, vejam só, projetos pessoais e ambições de poder político. Repito, é muita cara de pau do cidadão do Deltan vir aqui acusar os outros de atuar pensando em projetos pessoais e políticos, quando ele saiu da função que ele estava para se candidatar a deputado federal, depois foi cassado, e essa saída, e a polícia foi cassado, foi como uma estratégia para fugir, já que ele estava ali enrolado por conta da atuação dele enquanto procurador. O Sérgio Moro, grande parceiro, veja, procurador parceiro de quem está lá para julgar, deixou de ser juiz para ir para a política, virando ministro do candidato eleito, Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Aí depois rompe, se elege senador, antes disso queria disputar a presidência, e o Deltan quer falar que os outros que tem projeto de poder e projeto pessoal e político. Tenha santa paciência, viu? Bom, pessoal, vamos aqui para uma ótima notícia, ou apenas uma ótima intenção que pode virar uma excelente notícia no futuro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD, defendeu nesta quarta que a Petrobras recompre as refinarias que ela negociou durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ao que disse o ministro. Já é pública a minha opinião de que a Petrobras deve negociar com aquelas refinarias que foram privatizadas para que, dentro de regras de mercado, ela possa readquirir essas refinarias, a fim de fazer do Brasil um país seguro na questão do suprimento e de melhores preços de álcool, de gás de cozinha e de óleo diesel para o consumidor brasileiro, fazendo o Brasil competitivo, defendeu o ministro. E eu digo aqui, a fala foi sensacional. Se isso aqui ocorrer, eu vou aplaudir de pé. Eu só não prometo ir de Uberlândia até Brasília a pé, porque isso seria demais. Então vou me contentar aplaudindo de pé aqui. Porque hoje é o seguinte, o Brasil está exportando cada vez mais petróleo bruto e importando cada vez mais refinado. E a parte que é refinada aqui no Brasil, nas refinarias, atende aos interesses de quem comprou as que foram privatizadas. Então tem que recomprar sim para atender o interesse da estatal, da Petrobras, que tem lá seus acionistas que devem sim ser remunerados pelo investimento, tem que ter o lucro, mas não o lucro abusivo como temos agora. Então sim, tem que recomprar essa refinaria para inclusive colocar numa política de preço que não é atual também, porque hoje o Brasil é produtor de petróleo, sim, explora não sei o que das contas, só que na prática parece que o Brasil importa 100%, porque o preço que é cobrado, acabou a PPI, acabou, mas a PRI também não mudou muita coisa não. Na verdade é difícil até entender como é que é calculado o preço hoje, mas não tá barato. A gasolina aí subiu recentemente, o diesel 25%, então se na prática, além de recomprar as refinarias, que é uma coisa importantíssima, a gente tem que cobrar, é necessário mudar a política de preço, porque do jeito que tá, só atende ao interesse de acionistas, e o povo brasileiro fica assim, opa, tá adiantando ter petróleo aqui, tá adiantando ter controle da Petrobras, então vamos torcer para recomprar sim, tá de parabéns pela fala, mas mais do que falar, tem que colocar em prática e depois colocar em prática, colocar também a refinaria para servir ao povo brasileiro, ao Estado e não apenas aí, ou principalmente aos acionistas. E aqui para fechar, vai dizer que a declaração de Silveira ocorreu após evento público para assinatura dos contratos do último leilão de transmissão de energia no Palácio. Participaram da cerimônia o presidente Lula e o vice
Geraldo Alckmin vai trazer que em outros momentos, o próprio Silveira disse, né, que queria que fosse feita ali a recompra da refinaria Landulfo Alves, lá da Bahia, foi privatizada, e a Bahia hoje tem aí o segundo, né, combustível mais caro do país, perde para a região norte, que também viu o Bolsonaro privatizando lá a Reman, no Amazonas. Outra privatizada foi a Six no Paraná e a Lubinor no Ceará, e também a Clara Camarão no Rio Grande do Norte. Então aqui, 5, né, a Petrobras continua tendo 10. Bolsonaro vendeu 5. É um absurdo, sobretudo num governo que se dizia patriota, mas não passava de um governo entreguista, como eu já falei aqui várias e várias vezes. Então é isso. Vamos torcer para que a Petrobras recompre, mas que também, né, tenha uma política de preços aí que seja melhor para o povo e não somente boa para os acionistas. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!